Interpretação bíblica, Antigo Testamento. Aí nós vamos entrar no panorama do Novo Testamento. E o Novo Testamento nós dividimos ele em 3 partes. A primeira parte são os Evangelhos e o livro de Atos. Os Evangelhos nós trabalhamos da seguinte forma: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos estudar o resumo desses livros. Vamos também ver que o Evangelho de Marcos, tudo indica que foi o evangelho principal, dos quais os outros evangelhos emprestaram informação. Por que você pergunta, por que nós temos 4 evangelhos? Não podia ser um? Não é? Um evangelho com toda a informação do nascimento de Jesus, da vida de Jesus com os discípulos, da sua morte, da sua ressurreição. Pronto. Não precisaria 4. Porém, nós temos que entender que a literatura bíblica, ela em muitas ocasiões eram cartas. Então, Mateus, ele escreve essa carta, esse evangelho, para expor os acontecimentos da vida de Jesus para os judeus. E a linguagem que ele usa, os elementos que ele usa, até mesmo os exemplos e a forma, ele usa para os judeus. Por exemplo, é interessante que ele fala da mulher cananeia, aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi purificada, né? Mateus era judeu. Por que Mateus fala sobre pagãos, sobre gentios? Por que ele fala de uma mulher impura tocando Jesus? Ou Jesus curando um leproso? Porque ele queria mostrar para os judeus que a religiosidade que eles estavam praticando impedia deles alcançar pessoas que Deus tinha mandado Jesus para morrer. Então a linguagem de Mateus é provocativa para com os judeus, mas é para os judeus. E ele podia falar assim, porque ele era judeu. Se alguém vier aqui em Guiné-Bissau, eu como brasileiro, e começar a falar, Guiné-Bissau, essas ruas todas cheias de buraco, que coisa mais ruim, e aqui não tem energia elétrica, e que calor. Se eu começo a falar de Guiné-Bissau, vocês não vão gostar. Por mais que é verdade, mas vocês não vão gostar. Agora, se um guineano fala, essas ruas é uma porcaria, você é uma porcaria mesmo, não é? E não tem luz, mas que coisa, não tem luz. Esse governo é corrupto, só faz roubar. Agora, porque você é guineano. Agora, vem um brasileiro querer falar mal do meu país, não. Mateus tinha autoridade de poder falar aos judeus porque ele era judeu. E mais, ele foi cobrador de impostos. Ele sabia o que era lidar com as pessoas que não eram judaicas, com os romanos. Então a linguagem que ele usa também é uma linguagem que trabalhava essa questão. Depois, Marcos, como é o básico, ele é escrito de uma forma geral. Então é informação tal como é. Já Lucas, sendo um médico, sendo uma pessoa instruída, ele escreve uma carta para Teófilo. E ele diz, olha, eu vou te contar os acontecimentos da vida de Jesus. E ele conta de uma forma muito minuciosa, com uma linguagem muito técnica. Possivelmente a alta sociedade judaica, quando começaram a conhecer o Evangelho, as cartas de Lucas eram muito impactantes para eles. Então, nós vemos essas cartas direcionadas a diferentes pessoas. João é o que nós falamos que é o Evangelho universal. Tanto é que ele é um Evangelho que falava com a mentalidade de toda aquela região dominada pelos romanos e depois, inclusive, dominada pelos gregos, onde a linguagem de João era uma linguagem que alcançava o coração daqueles que não entendiam
a filosofia de Deus, porque ele começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que linguagem é essa? Verbo. Porque os agnósticos, os gregos e as autoridades, eles não acreditavam tanto num Deus, mas eles acreditavam no poder da palavra, no poder da inteligência. Eles eram partidários do pensamento. Então João está dizendo: o verbo da vida, a palavra, o conhecimento, ele fala uma linguagem universal, onde todos, quando leiam, entendem. Então, quando nós temos pessoas nas nossas igrejas que se convertem, qual é o primeiro livro que nós indicamos para que leia? João. O Evangelho de João. Porque é o Evangelho que fala ao coração das pessoas que não têm o entendimento de Deus. João fala sobre a mulher samaritana de uma forma muito tranquila, um diálogo entre um judeu e uma mulher samaritana, rejeitada pelos judeus. E ele conversa com ela, e essa mulher fica impactada com as palavras de Jesus, numa simplicidade, ideia de beber. Mas como você sendo judeu? E ele começa o diálogo. Então, os evangelhos, eles estão divididos dessa forma, para que entendamos que existe uma mensagem para cada audiência. Às vezes existem algumas discrepâncias que não são, mas parecem, entre o evangelho e o outro. Quando Jesus ressuscita, um texto diz que haviam 3 mulheres. Um outro diz que ele apareceu para Maria Madalena. O outro diz que tinha 4. Quem que está certo? Aí eu fiz uma exemplificação ontem de manhã, ontem no nosso tempo com os professores, que é: nós estávamos agora tomando água e tiramos uma foto, não tiramos? Fala para mim alguma coisa que você viu que aconteceu ali enquanto a gente estava tirando a foto. O que você observou? Pode dizer qualquer coisa. Alguns estavam sentados, outros estavam de pé. O que mais? Uma menina convidada para tirar foto. Uma menina foi convidada para tirar foto. Em oposição. E teve, não, ela não, ele sim, ela sim. O que mais? Não aconteceu mais nada? Eu não estava na foto, depois eu entrei na foto, depois eu tirei uma selfie. Quem está certo? Você ou você? Os dois. Perspectivas diferentes do que aconteceu. Um autor disse que havia Maria Madalena porque ele queria enfatizar que Jesus apareceu para Maria Madalena. O outro autor falou que tinha 3 mulheres. Então, são perspectivas da narrativa que a gente precisa entender. E depois nós entramos no livro de Atos, que é um livro histórico do Novo Testamento, não é? E o livro de Atos, em certos seminários, nós estudamos ele sozinho, igual que também estudamos Romanos em alguns seminários, porque tem um conteúdo muito rico e é digno de ser estudado profundamente. Nós não temos esse tempo, então nós fazemos junto com os evangelhos o estudo de Atos. Atos é um dos livros fundamentais para a igreja, porque narra a inauguração da igreja, quando a igreja iniciou, como que ela começou. A igreja não começa enquanto o Espírito Santo não foi derramado. Isso mostra que a igreja é obra do Espírito Santo. Ela nasce com o Espírito Santo. Às vezes, algumas igrejas pentecostais dizem que eles são a igreja que tem o Espírito Santo.
e que as igrejas batistas, presbiterianas não têm Espírito Santo. Mas, na verdade, nós todos somos a igreja de Cristo, que nascemos no dia de Pentecoste. Então, nós todos somos pentecostais. Não é verdade? Nós somos pentecostais, porque nós nascemos no Pentecoste. Nós nascemos com a vinda do Espírito Santo. Nós nascemos quando houve ali línguas e interpretações de que cada um escutava nos seus idiomas. Nós nascemos no meio dos milagres. Quantos milagres? Lembra de Pedro e Tiago, que tinha um pedinte dizendo assim: me dá uma ajuda, e ele falou: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele coxo foi milagrosamente curado. Nós nascemos no meio do poder de Deus. Por isso que Jesus disse: recebereis poder quando o Espírito Santo venha sobre vocês. Então, Atos narra não só o nascimento da igreja, como também narra como a igreja se comportava. Se reuniam, estavam juntos de casa em casa, tinham todas as coisas em comum. Havia oração, havia comunhão e permanecia nos ensinamentos dos apóstolos. Então nós aprendemos em Atos como a igreja nasce, nós aprendemos em Atos como a igreja se desenvolve, e nós vemos em Atos como os discípulos começam a pregar o Evangelho por todos os lados. E também vemos em Atos como, quando a igreja faz a vontade de Deus e obedece a Deus, ela pode ser perseguida. A igreja foi perseguida. E aí surgiu um perseguidor dos maiores da história, que se chamava Saulo de Tarso. E Deus toca a vida desse homem. E nós vemos a conversão. Nós vemos o primeiro concílio da história da igreja, em Jerusalém, onde a liderança se reuniu. Por quê? Porque estava havendo um problema. Qual era o problema? Vocês lembram? O costume dos judeus tem que ser obedecido pelos não-judeus. Os gentios têm que se circuncidar ou não têm que circuncidar? Para ser crente tem que virar judeu? Nós fazemos isso muitas vezes. Se você quiser ser crente nessa igreja, você tem que fazer isso. Não é assim? O primeiro concílio é reunido. E quando esse concílio é reunido, eles debatem o assunto e chegam a uma conclusão. E olha que bom a gente aprender, meus irmãos. Pense bem. Quando nós temos uma dificuldade na igreja, quando nós temos um debate sobre algum assunto específico, o que nós temos que fazer? O que lá em Atos nós aprendemos? Reunir com os irmãos, com a liderança da igreja e falar sobre o assunto. E houve debate, e houve discussão. E tem que haver, cada um tem que expor o que pensa, e depois juntos, em harmonia, em oração, em humildade, chegaram a uma conclusão. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Que poderiam ser aceitos, mas não podiam comer coisas sacrificadas, afogadas, e não podia comer sangue. Chegaram num consenso. É errado comer coisas afogadas? Não, mas era muito escandaloso para os judeus. Comer sangue para eles era demais. Então, por amor, eles decidiram: vamos continuar a fé e vamos nos abster de certas práticas para não provocar certos escândalos. E isso mostra sabedoria, humildade, querer incluir irmãos. Muitas vezes, como eu falei ontem, e acho que mencionei aqui um pouco hoje, a bebida, muitas vezes, você não bebe alcoólica, não porque é um pecado, mas por amor à unidade do corpo, por amor àquelas pessoas que vão ter dificuldade. Então, a abstinência, a renúncia mostra maturidade, mostra sabedoria, mostra humildade.
E aí o concílio da igreja reunido. Depois nós temos um momento interessante onde a igreja orando e jejuando, o Espírito diz: separa a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. E aí novamente uma igreja unida, uma liderança unida, em oração e jejum, então o Espírito Santo fala. Uma igreja que ora, uma igreja que busca a vontade de Deus, ela vai ser uma igreja que escuta a voz de Deus. E quando se escuta a voz de Deus, se obedece. Como você vai obedecer a voz de Deus se você não escuta a voz de Deus? Então nós vemos ali uma igreja que era uma igreja saudável, manda Paulo e Barnabé. Barnabé faz a sua obra, Paulo faz a sua obra, chega um momento que eles se separam, vão cada para um lado. Isso também nos ensina que tem momentos na vida que nós tomamos uma direção que Deus está nos mostrando e outras pessoas tomam outras direções. Isso não quer dizer que um ou outro estão errados, mas quer dizer que Deus tem propósitos para cada um. Paulo, que no começo não queria saber de Marcos, lembra de João Marcos? Ele diz: eu não quero esse comigo. Depois, no final, chame João Marcos. Deus faz assim. Então, no Atos dos Apóstolos, nós vemos essa dinâmica, essa estrutura, esse trabalho de como igreja desenvolver e se multiplicar, ser perseguido e, apesar da perseguição, continuar fazendo a obra de Deus. Entendendo também, porque alguns perguntam, por que hoje a igreja não é uma igreja poderosa como era em Atos? Por que nós não vemos tantos milagres como nós vemos em Atos? Por que nós não vemos isso? Existem muitos motivos que nós poderíamos discutir. Um deles, que para mim ele não é correto, é dizer que nós não temos fé. É dizer que nós não temos uma intimidade com Deus como tinham os apóstolos. Porém, isso é uma questão que não se pode provar. Nós não sabemos os detalhes da vida de cada apóstolo. O que nós sabemos é que a igreja estava sendo inaugurada e, como tal, os sinais e maravilhas eram necessários para poder testificar de que aquela era a igreja de Jesus, porque Jesus fez milagres. Uma vez que a igreja é estabelecida e solidificada, quando Paulo começa a plantar a igreja, você vê os milagres que havia em Atos? Já não vê. Então nós temos que entender que Atos conta a história do nascimento da igreja. E Deus usou o que Ele usou para poder testificar que essa era a igreja. E quando a Bíblia fala, maiores coisas vocês farão, Jesus mesmo disse, não quer dizer que você fará milagres maiores, mas quer dizer que a nossa influência e alcance será muito maior. Jesus alcançou quem? O povo da região dele. Discipulou os 12, quando ele ressuscitou tinha 500. Quando a missão UEC chegou aqui em Guiné-Bissau, quantos crentes tinham? Poucos. Quantos crentes tem hoje? Muito maior do que Jesus, enquanto a números, não é? Porque Jesus ele veio não para alcançar o mundo numa vida que ele viveu 33 anos, mas ele veio para alcançar o mundo através da morte e ressurreição. E nós somos aqueles que vão contar para o mundo o que Jesus fez. Entendemos isso? Então, quando nós terminamos Atos, nós entramos nas cartas de Paulo, epístolas de Paulo, é a segunda matéria do Novo Testamento. As epístolas de Paulo são cartas escritas por Paulo em diferentes ocasiões para diferentes igrejas, em diferentes lugares. E Paulo, sendo uma pessoa que tinha tido um encontro com Jesus, ele tem um chamado direto de Deus como apóstolo, e ele exerce o seu apostolado indo
estabelecendo igrejas, treinando líderes e delegando essas pessoas para dar continuação à igreja, e ele iria para outro lugar, e para outro lugar, e para outro lugar. Mas indo ele para outro lugar, de repente ele escutava de situações e problemas que estava aquela igreja que ele plantou atravessando. Então ele manda cartas aos coríntios dizendo: olha, vocês estão com gente dentro da igreja em pecado, fazendo isso, isso, isso. E se vocês já corrigiram, se vocês já disciplinaram, se vocês já chamaram a atenção, e essa pessoa não quer mudar, não quer submeter, manda embora. Disciplina na igreja. Nossas igrejas hoje praticam a disciplina. A disciplina tem a ver com a correção. Quando nós temos filhos, nós corrigimos os nossos filhos, nós disciplinamos os nossos filhos. Infelizmente, muitas igrejas, por medo de perder membros, não estão disciplinando os seus membros. Em contrapartida, outras igrejas, sem amor e sem graça, está destruindo a vida de membros. Membros que a disciplina vai trazer uma restauração e não uma destruição. Você não pode disciplinar o membro com vingança. Você não pode tratar o membro de outra forma a não ser como teu irmão na fé. Mas a disciplina é necessária. Paulo instrui a igreja. E nós vemos que cada carta de Paulo vai instruindo de uma forma diferente. Os coríntios, eles estavam numa região perto de Atenas, na Grécia. Então tinha muita influência pagã, sobretudo as influências imorais, de pecado sexual. Então Paulo, ele entra falando sobre a necessidade de santidade. Outra coisa que era um problema e que nós vemos hoje é o sincretismo. O sincretismo, segundo eu entendo de algumas pessoas que me disseram aqui, é onde a igreja às vezes prega o evangelho, mas ela se abre para práticas de religiões locais, curanderismo, misticismo, o que nós falamos antes, aquele irmão da igreja que tem medo de cumprimentar alguém porque essa pessoa pode passar alguma coisa ruim para ela, aí ela já fala em Jesus Cristo para se proteger. Ou ela sai de casa, se tem alguma pessoa vindo que seja do sexo feminino, é uma mulher, então não sai de casa, porque senão meu dia vai ser ruim. Aí fico esperando até vir um homem, aí eu passo por ele e meu dia vai ser bom. Superstições que entraram dentro da igreja. E Paulo mostra que essa crença na espiritualidade e no misticismo invade a igreja, ao ponto que num culto, um levantava com um cântico, o outro com uma língua estranha, o outro com uma profecia, o outro, uma bagunça, nada de ordem. E Paulo fala, não é assim, não é assim. Se tem alguém com cântico, que cante, mas espere a sua vez. Não é assim, a igreja de Deus não é uma bagunça. Aqueles que tinham dons, que achavam que porque eles tinham dons, eles eram superiores aos demais. E aí, no capítulo 12, ele fala sobre o dom de línguas, e aí ele fala, se você tem um dom de línguas, e você ora em línguas, onde está o intérprete? Porque se você fala em línguas e não tem intérprete, quem vai ser edificado? Ninguém. Ninguém está entendendo nada. É ou não é? Mas se você for orar em línguas, então que tenha um intérprete, para que a igreja seja edificada. Ele está fazendo o quê? Orientando a igreja nos seus dons. Hoje em dia, nós temos situações assim? Precisamos abrir Coríntios para mostrar para algumas igrejas o que está acontecendo? Precisamos. Então a orientação de Paulo é naquelas igrejas que ele tinha plantado, as primeiras igrejas da história. Em Atos elas começaram a se multiplicar, e principalmente através de Paulo. Mas ele não só plantou a igreja, como ele instruiu a igreja. O seu papel como pastor, como líder, não é só evangelizar, não é só plantar uma igreja, mas é discipular essas pessoas e edificar essas pessoas para que cresçam e fortaleçam sua fé em Cristo Jesus.
Então, Paulo, na sua carta aos Coríntios, faz isso. Agora, Paulo também escreve aos Gálatas, por exemplo. E quem eram os Gálatas? A igreja da Galácia, eles eram judeus, mas não judeus, eram judaizantes. Eram aqueles crentes que tinham se convertido para Jesus, mas que queriam voltar às práticas do judaísmo. E Paulo fala, mas que coisa, quão rápido vocês voltaram para a antiga fé, a fé legalista. Em Cristo Jesus a coisa é diferente, a liberdade. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E Paulo fala com uma igreja que estava cheia de pessoas que tinham vindo do judaísmo e que agora queria impor aos crentes uma espécie de judaísmo cristão. Então, meus irmãos, nós vemos que cada carta de Paulo, ela é direcionada a um grupo de pessoas. Os efésios, da cidade de Éfeso, eles eram idólatras, adoravam a deusa Diana da fertilidade, a imoralidade era grande, mas também existia muita bruxaria, muitas práticas espiritistas, e Paulo instrui aquela igreja. Paulo instrui também na questão do marido e da mulher, do casamento, a importância da submissão da esposa, da liderança do homem, mas não de uma forma como a gente vê hoje em dia, uma forma correta e bíblica, que é o homem se entrega à sua esposa, ele ama ao ponto de morrer, ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é um amor sacrificial. A esposa se submete, não quer dizer que ela obedece de olho fechado os absurdos que o marido pede. Não. A submissão, a palavra é debaixo da missão, sob missão. Eu estou aqui para apoiar a tua missão. O que Deus te chamou, eu estou contigo, eu vou caminhar contigo. Nós somos uma equipe. As pessoas acham que submissão é cala tua boca. E a esposa fica calada. Isso é submissão. Não. Isso é grosseria do homem que não está vivendo o que a Bíblia diz para ele viver. Algumas culturas onde a mulher ela é inferior. A Bíblia diz que já não há mais judeu ou gentil, nem homem, nem mulher. Nós somos todos iguais. Mas nós temos funções diferentes. Eu não posso dar luz a um filho. A mulher pode. A mulher tem uma sensibilidade maior em alguns assuntos que o homem não tem. Se você vai na casa de um amigo, o amigo acaba de ter um filho, e você pergunta, que bonito, nasceu quando? Ontem, que coisa boa, menino bonito. Aí volta para casa. Aí a tua esposa pergunta, estavas onde? Eu fui na casa do Manuel. Que nasceu? Ele nasceu. E quando nasceu? Ontem, que horas? Não sei. Mas e com quantos quilos nasceu? Eu não sei, eu vi que era bem gordinho, mas não sei com quantos quilos. E ela ficou no hospital muito tempo? Também não sei. E como está a esposa? Não sei, estava falando comigo. Deu um oi lá de dentro, está bem. Mas você não perguntou nada, a mulher deu a luz, tem uma criança, está tudo bem. Para que saber mais? Porque a mulher, ela é mais detalhista. Ela está errada? Não. Ele está errado? Não. Cada um na sua. E Paulo instrui o homem e a mulher a se complementarem. A mulher é a parte frágil. O homem, se ele tratar uma mulher igual ele trata um outro homem, ele vai machucar. Então Paulo fala, cuidado. Então as instruções de Paulo nos diferentes livros é diferente. Ele escreve para Tito, ele escreve para Timóteo, já não é uma carta para uma igreja. É uma carta para um discípulo seu. E aí ele dá ensinamentos. E olha que interessante que para Tito, que é um jovem aprendiz, Paulo explica como deve ser um líder da igreja. Aquele que quer ser líder tem que ser
um homem de uma esposa só, tem que ser um homem capaz de dar aulas, de ensinar, tem que ter um testemunho irrepreensível, tem que ter domínio próprio, não é verdade? Ele está falando com um discípulo dele. Então, nessa dinâmica, nós vemos e percebemos uma fonte de sabedoria e de ensinamentos para nós. Então, essas são as cartas de Paulo. Nós não falamos todas, mas um resumo. E depois, a última aula que nós damos no Novo Testamento, e nós vamos terminar com essa, são as cartas gerais, porque além dos evangelhos, além de Atos e as cartas de Paulo, nós temos várias outras cartas de diferentes autores, como, por exemplo, Tiago, Pedro, João, Apocalipse, que nós chamamos como a carta profética do Novo Testamento. Então nós vamos trabalhar essas cartas, entendendo por que João escreveu, quando ele escreveu, para quem ele escreveu. Pedro escreveu numa época de perseguição, numa época que a igreja estava sofrendo. Então nós vamos entender a mensagem dessas cartas. E com isso, com essas cartas gerais e Apocalipse, nós vamos trabalhar com Apocalipse, mas nós não vamos falar da escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Nós só vamos falar sobre a carta. Mas nós vamos explicar melhor quando nós trabalharmos em doutrina na escatologia. Então, quando nós terminamos esse Novo Testamento, nós já tivemos a aula de interpretação bíblica e nós já tivemos o Novo e o Antigo Testamento. Irmãos, nessas aulas nós vamos ter passado por todos os livros da Bíblia. E o que vai ser fundamental para nós? Você lê o material, você vai ter que ler o material, estudar o material, responder algumas perguntas que tem o material, certo? E você vai ter que ler também os livros da Bíblia. Nós não vamos exigir de você, porque você vai fazer essas matérias, 4 do Antigo e 3 do Novo, possivelmente em 1 ano, mais ou menos. Talvez você ter que ler toda a Bíblia nesse ano, fica difícil, porque também nós não queremos que você leia de qualquer jeito. Mas nós vamos querer que você, no curso, quando nós vamos tratar os livros proféticos, que você pelo menos leia alguns capítulos dos livros proféticos, os evangelhos. E assim, a ideia é que quando você terminar o curso total, você tenha lido a Bíblia inteira, já com o conhecimento que você estudou. Entendemos isso? Então é fundamental que você leia a sua Bíblia e que você estude os livros, porque depois, nas matérias seguintes, que nós vamos amanhã de manhã explicar, você já vai não ler só o texto bíblico, você vai estudar o que essas matérias falam, como que ela expõe a Bíblia nesses conceitos que a gente vai estar vendo, tá certo? Então, meus irmãos, nós fizemos aqui a Bíblia inteira e a interpretação da Bíblia, um resumo. Amanhã nós vamos falar sobre pregação, sobre ministério pastoral, sobre as doutrinas bíblicas, educação na igreja, administração, história da igreja, missões, evangelismo e discipulado. E aí nós terminamos com todo o panorama para você ter uma ideia completa do que você vai aprender durante os seus anos de curso. Como eu disse, nós estamos estudando a possibilidade de fazer com que o conteúdo seja dado em uns dias e horários que seja acessível para você e assim você possa participar do nosso curso. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Fale agora ou cale-se para sempre. Tenho dúvida, mas acho que isso será se pode explicar agora.
Fala e se eu puder eu faço, e se não eu deixo para amanhã. Se eu